Hoje eu tenho uma grande convidada aqui comigo, uma mulher que entende tudo sobre relacionamentos. Com vocês, doutora Ana Paula Gimenez. Boa noite, doutora. Boa noite, eu queria te agradecer o convite, tá? Sempre bom falar sobre esse assunto e de tanto lidar com relacionamentos que não dão certo, a gente acaba aprendendo muito sobre relacionamento, Eu né? imagino. A gente tem que estudar o porquê as coisas não deram certo. Eu imagino. Doutora, de antemão, eu queria começar falando sobre esse período de pandemia, né? Muita gente preocupada e tal. Na pandemia aumentaram as agressões, aumentaram as discussões, os debates. Doutora, nesse período a senhora tem recebido muita reclamação, por exemplo? Então, a violência doméstica, obviamente que ela vai aumentar, não tem jeito, porque o que acontece? Os conflitos, eles aumentam, porque a gente estava acostumado a ter os anestésicos, né, do nosso dia a dia. Então, o casal, ele tinha uma vida individual, ele saía para trabalhar, ia jogar um futebol, ia beber um negócio, a mulher ia para o shopping, ia para o cabeleireiro, cuidava dos filhos, levava para a escola, levava para as atividades extras. Então, essa rotina, ela anestesiava muitos problemas que as pessoas estavam enfrentando, tá? Então, era uma forma da gente não enxergar os problemas. Quando começou o isolamento social, eu aqui em São Paulo, por exemplo, a gente ainda está no isolamento, hoje começou uma flexibilização, as pessoas tiveram que ficar com a sua família. E nisso, elas tiveram que olhar para aqueles relacionamentos, olhar para aquelas relações familiares e começar a sentir quais eram os problemas. E, obviamente, aquelas pessoas que estavam escondendo muitos problemas através da sua rotina, dos anestésicos do dia a dia, assim como tinha anestésico de pessoas com relacionamento extraconjugal, né? Então, essas pessoas passaram a ter que encarar os problemas. E isso aumentou muito o conflito. Então, assim, quando a gente olha na televisão, quando passa um reality show e a gente enxerga e vê, fala assim, nossa, como é difícil a gente conviver confinado. Imagina a gente confinado com várias coisas que já aconteceram na vida da gente, então com mágoas, com ressentimentos. Isso daí, então, fez com que as coisas brotassem, tá? Então, a vítima, por exemplo, numa violência doméstica, a vítima e o agressor. A vítima, ela passou a conviver com o agressor. Então, as chances dela sofrer uma violência é muito maior do que antes, né? Que aquele agressor saía para fazer as coisas. Assim como os casais passaram a ter que rever, né, os seus relacionamentos, porque no convívio diário, 24 horas, com a diminuição da renda, com os filhos 24 horas por dia, tudo isso vai gerando um estresse. Mas a gente não pode pensar também só pelo lado negativo, né? A gente tem que pensar pelo lado positivo, que também é uma oportunidade das pessoas se conhecerem novamente, né? Porque às vezes elas estavam tão voltadas para sua vida externa que já nem reconheciam mais o parceiro ou a parceira. Então, é uma nova chance. Na China, o número de divórcios aumentou depois do fim do isolamento social. Aqui no Brasil, a gente vê pessoas se separando de fato, mas ainda dados oficiais, divórcios que estão em juízo. Isso daí eu acho que vai aumentar após o isolamento social, quando as pessoas passarem a ter uma vida normal, né, novamente. Aí eu acho que sim. Tá? Então eu acho que é isso que está acontecendo. É o tal do novo normal, né? Nós estamos aqui com a Marlene, está aqui comigo, Paula Carneiro, Paulo Paco, gente amiga, Caraca, tem palavra, legal. Priscila Lima, está aqui com a gente, Matheus Silva, a Mai Silva, Neiva Neves, Delma Rocha, Robervânia está aqui com a gente também. Obrigado, Robervânia, está sempre comigo aqui nas redes sociais. Fabiola, minha linda, tudo bem com você? Quem está aqui comigo também é a Carla Saina.
Quem tiver pergunta, gente, pode mandando aí. Vai ter um delay aqui na pergunta, né? Mas por conta do sistema, mas vai chegar aqui, eu vou fazer a pergunta de vocês. O Desvendar o Direito, que é um blog que eu sigo aqui também, está acompanhando a gente. João Ferson está acompanhando. Nós estamos falando sobre relacionamento. Para quem está chegando agora aqui com a gente, nós estamos falando sobre relacionamento com a doutora Ana Paula Gimenez aqui, que inclusive é autora de um livro sensacional, gente, que é o Divorciei, né? Eu ia dizer separei, mas é o Divorciei. E agora, né? E isso é muito bacana. Quem quiser fazer perguntas sobre divórcios, pode mandar para a gente aqui, que a gente vai fazer de tudo para esclarecer vocês. Agora, doutora, eu vi outro dia a senhora conversando, dando entrevista na televisão, e a senhora falava sobre namoro qualificado. E isso me chamou muita atenção. As pessoas não se ligam muito nisso, né? Hoje, meu namorado, me juntei, estou morando junto e estamos desprovidos aí de qualquer problema, né? E tal. Mas não é bem assim, né? Namorados que também têm um relacionamento ali junto, pode caracterizar ali quase um casamento, é isso? Não, pode caracterizar, entendeu? É importante a gente esclarecer o que é uma união estável, tá? E o que é um namoro. Por quê? Porque a união estável agora, o companheiro, a companheira, eles têm os mesmos direitos de uma pessoa casada. Caramba. Então, tem que tomar muito cuidado. O que precisa para caracterizar a união estável? Uma união pública. Então, as pessoas têm que reconhecer aquele casal como um casal que estão juntos, moram juntos, mas a coabitação não é um requisito da união estável. Então, mesmo que você não more junto, às vezes você pode ter uma união estável. Então, uma união pública contínua, então não pode ter interrupção. Duradoura, tem que ter um certo período de tempo, mas não tem mais tempo mínimo. Antes falava 5 anos, depois 2 anos, hoje em dia não tem. A gente já nem meses. União estável caracterizada com 6 meses, entendeu? Entendi. Teve É que aí não foi caracterizado. A pessoa pediu com 1 mês e meio e o outro morreu. Ela queria os direitos sucessórios, entende? Porque tem... Na união estável, hoje em dia, a gente tem os mesmos direitos do casamento. Por isso que, às vezes, é melhor você casar, escolher um regime de bens, do que você ficar vivendo uma união estável. Então, essa união precisa ser pública, contínua, duradoura e com o intuito de constituir família, tá? Esse é um requisito muito importante. O que é esse intuito de constituir família? É você ter, por exemplo, coisas em comum, uma vida em comum. Então, você é o dependente do clube, você está no plano de saúde do outro, você recebe correspondências na casa do outro, vocês têm filhos em comum. Isso daí é um requisito muito importante. E o namoro qualificado, o que é isso? São namorados que moram juntos, mas não estão em união estável, tá? Então, não tem, falta um dos requisitos: publicidade, continuidade, duradouro ou constituir família. Geralmente é o constituir família. Então, teve um caso muito emblemático, que era um estudante, ele foi morar fora e depois a namorada arranjou um emprego fora do país e foram morar juntos. E nesse meio tempo, ele comprou um imóvel, né? E aí depois ela queria direito à metade desse imóvel, falando que eles moravam juntos, eles viviam em união estável. Mas nesse caso, não, eles só dividiam, foi entendido que eles só dividiam um apartamento. Então faltou um dos requisitos da união estável, que era a constituição de família. Ou aquele casal que vai e volta toda hora, sabe? Que não tem a continuidade. Então, assim, a união estável não precisa necessariamente morar junto, mas precisa dos 4 requisitos. O namoro, você pode até morar junto, desde que você não tenha os 4 requisitos. Então, assim, o namoro qualificado é os namorados que moram juntos, tá? Mas não estão em união estável. Então, muita gente costuma fazer contrato de namoro hoje em dia, por exemplo, para
não caracterizar a união estável. Só que tem um problema, o advogado ele sempre tem que alertar que aquele namoro, ele pode virar uma união estável, porque a união estável não é igual ao casamento, que você tem um ato formal e começa. Não, ela vai acontecendo com o tempo. Então, Uhum. na previsão de contrato de namoro, você tem que colocar que pode virar uma união estável e, eventualmente, já colocar um regime de bens. Então, assim, é se cercar das maneiras jurídicas da sua vontade. O que você quer? Você quer um namoro? Você quer constituir família? O que não dá mais hoje em dia é para ficar morando junto achando que não vai ter consequência jurídica, porque vai ter. Por isso que é sempre bom fazer uma consulta com o advogado. Eu falo que o advogado de família ele não deve ser procurado só quando tem problema. Ele tem que ser procurado quando a pessoa pretende se relacionar, porque aí ela pode se prevenir de vários problemas futuros. Então a gente tem que mudar um pouquinho a nossa mentalidade para essa nova mentalidade do advogado de família preventivo, você se planejar. Então você pode planejar para um relacionamento, você pode planejar para o seu inventário. São momentos que a gente não gosta de pensar que pode dar errado, mas são momentos que podem acontecer. Um casamento, ele pode acabar, uma certeza que a gente tem na vida é que um dia a gente vai partir, então você já tem como deixar mais ou menos a sua vontade estabelecida. E eu acho que é esse pensamento que a gente tem que ter, tem que mudar, né? Eu vou pedir a Fabiola aqui. Fabiola, eu não entendi muito a sua pergunta. Ela fala assim: qual é o limite que o jovem tem que ter no relacionamento? Fabiola, se você puder melhorar a sua pergunta, eu agradeço. A senhora ia falar, doutora? Será que é o limite do relacionamento abusivo? Será? Será que é isso? A senhora recebe muita pergunta sobre isso, doutora? Sim, porque hoje em dia, assim, Está muito a em voga, sociedade né? mudou muito. A sociedade mudou muito, né? Antes a nossa sociedade era patriarcal, então o homem, ele estava acima, ele era o chefe da família, ele estava acima da esposa e dos filhos, ele era o detentor do poder econômico, ele mandava na família. Aí hoje em dia não, né? A gente está numa família mais horizontal, né? Onde tem o diálogo, onde homens e mulheres foram equiparados. Hoje em dia a gente não precisa mais ficar, a gente não é mais obrigado a ficar junto, né? A gente fica junto se a gente tem vontade, se a gente quer, porque a gente pode se divorciar. Até 77 não existia o divórcio. Hoje em dia você casa num dia e se divorcia no outro, se você quiser. Então a gente tem muito mais liberdade. E coisas que a gente admitia antigamente que eram relacionamento abusivo, as mulheres estão revendo isso, coisas que a gente achava bonitinho. Então, aquele ciúmes exagerado, o controle total do homem. Já não, a gente já tem que ficar atento já logo no começo, né? Então, assim, começou um relacionamento, você tem que tomar cuidado com algumas atitudes. Geralmente, o cara que tem uma tendência, ou a mulher também, tá? Quando eu falo cara, tem mulheres que têm comportamentos abusivos. Então, assim, a pessoa que tem tendência a ter esse tipo de relacionamento, ela sempre começa muito maravilhosa, ela vai agradando, ela vai fazendo de tudo pela outra, mas ao mesmo tempo, ela vai querendo um controle. Então, ela vai criticando as pessoas que convive, então critica as amigas, critica a família, porque o intuito é separar o seu ser amado das pessoas de convívio, para que ele tenha, é tipo uma posse, para que ele tenha só para ele, ou para que ela tenha só para ela, né? Então, assim, ele demonstra, geralmente são relacionamentos que começam com uma intensidade muito grande, tá? Mas o intuito é ele dominar o território. E depois que ele sente que ele domina, e começa aos poucos, começa assim com ciúminho, falando mal, aí começa a controlar a roupa, começa a controlar o que faz, e sempre falando, mas eu faço isso para o seu bem, eu faço isso para te proteger dessas pessoas, para te proteger dessa situação, porque eu te dou tudo, até que essa pessoa se vê envolvida. E quando ela se vê envolvida, ela já tem
totalmente a sua vida controlada por ele. E ela já está totalmente dependente. E aí, o que o abusador começa a fazer? Ele começa a diminuir a pessoa. Então, ele acaba com a estima, então ele critica demais, tudo nela agora passa a ser errado. E a mulher, o homem que estão sendo abusados, eles não conseguem sair daquilo lá, porque a gente tem o ciclo da violência. Então, também isso daí pode chegar a virar, né, uma violência física e futuramente até um feminicídio. Por isso que a gente tem que se prevenir tanto com comportamento abusivo. Existe uma coisa que se chama gaslighting, que é, por exemplo, uma pessoa que manipula situações e manipula a outra até que ela pareça louca. Então, se você se relaciona com alguém que fala, a minha ex ou meu ex é louca, você toma cuidado. Porque pode ser que essa pessoa, na verdade, ela manipulou várias situações para que você pareça louca. Então, é o tipo de pessoa, assim, que você tá junto, mas a pessoa tá, paquerando outras pessoas, aí você olha aquelas paqueras, aquelas conversas, ou você descobre que foi traído e depois você passa por louca. Então, assim, sempre tem que ver qual é o motivo que levou a pessoa àquilo. Se está sendo uma manipulação ou se realmente tem fatos que aconteceu, que a pessoa extrapolou. Então, acho que a violência ela pode ser combatida na medida que a gente vai conscientizando as pessoas, e tanto o homem quanto a mulher, tá? Não é conscientizar só a vítima. A gente tem que educar os homens novamente para esse novo panorama, né? Que é muito importante. Então, é o que a gente chama da masculinidade saudável hoje em dia, né? Então, acho que é isso. Eu vou mais uma vez mostrar aqui para vocês o livro da doutora Ana Paula Gimenez, Divorciei e Agora, né? Doutora, quem procura mais a senhora para se orientar, para perguntar? Quem manda mais direct para a senhora? São homens ou são mulheres? Maioria de direct, por exemplo, é mulher. Só que eu vou te falar uma coisa. Até pouco tempo atrás, geralmente eu advogava mais para homem. Agora, com o livro, tá bem equilibrado, tá? Então, assim, por quê? Porque eu coloco os filhos acima de qualquer coisa. Isso é Eu falo, eu não importante. sou advogada que levanta a bandeira. Eu sou mulher, eu sou divorciada, eu tenho 2 filhas, eu tenho uma história que algumas mulheres podem se identificar muito comigo. Que, por exemplo, quando eu me divorciei, eu tinha uma filha de 10 meses e uma de 2 aninhos. Não trabalhava, porque eu estava no último ano de faculdade. Hoje em dia, graças a Deus, uma de 11, né? Já passou muito tempo e eu consegui dar a volta por cima. Então, isso faz com que algumas mulheres se espelhem em mim, entendeu? Claro que eu não tenho a vida perfeita, eu deixo muito isso claro nas minas redes sociais, porque eu acho que aí a gente tem que mostrar que, tipo, é tudo uma construção. Então, assim, eu acho que depois do livro, mais mulheres passaram a me procurar. Antes do livro era um pouco mais homens, tá? Então, assim, é bem equilibrado mesmo. Tem um trecho do seu livro que diz bem assim, tá inclusive no seu Instagram. As pessoas podem ter tido tantas decepções que se blindaram a ponto de não quererem amar novamente. Preferem viver relacionamentos líquidos do que correr o risco de sofrer. Sim. Essa frase é sua mesmo, doutora? É minha. É minha mesmo. E de percepção do dia a dia, tanto de homens quanto de mulheres. De ambos, porque eu acho que agora com a pandemia a gente vai mudar um pouco. Porque o que acontece? As pessoas sofrem e depois, o que elas acham mais fácil? Elas acham mais fácil não se aprofundar nos relacionamentos. Então, você vai lá, você sai com um, ou o homem sai com outra, somente relações superficiais, e qualquer coisa que a pessoa fale e você não gostou, você vai procurar outro. Eu falo que a rede social é um grande cardápio, onde sempre tem a perfeição no vizinho. A grama do vizinho não é tão verde quanto parece. Todos nós temos defeitos. Tem uma frase no meu livro que eu deixo bem claro isso, que eu falo, não adianta a gente procurar o relacionamento perfeito. Por quê? Porque a gente não é perfeito. Então, não adianta a gente projetar uma perfeição no outro.
né? Na paixão, no período da paixão, é isso que a gente faz. Quando a gente se apaixona, a gente idealiza o que a gente quer no outro. Só que isso, depois de um tempo, passa. E as pessoas, elas trocam tanto por quê? Porque elas não sabem transformar isso num amor. Entendeu? Quando a paixão acaba, você começa a ver os defeitos e fala, nossa, eu não quero isso pra mim, entendeu? E não pode ser assim, porque assim, nenhum relacionamento vai dar certo, porque um dia a paixão vai acabar e a gente tem que aprender a transformar isso num amor saudável, né? Então, e não simplesmente ficar na ilusão que existe o ser perfeito e que um dia você vai achar esse ser perfeito e vai resolver todos os seus problemas. A gente tem que aceitar, eu falo que o autoconhecimento é essencial para que os relacionamentos deem certo. A gente tem que aceitar os nossos defeitos, as nossas qualidades, a gente tem que se conhecer para depois partir para um relacionamento que pode ser saudável, né? Então, assim, o que eu acho com a pandemia é que a gente não vai mais poder ter essa rotatividade que as pessoas solteiras costumavam ter, né? A gente fala que os novos solteiros, né? Que é os solteiros monogâmicos, que agora a gente vai ter que selecionar melhor com quem a gente sai, entendeu? Porque um beijo agora tá valendo muito, né? Porque a gente corre o risco de, num beijo, pegar um coronavírus, pegar a Covid, né? Então, assim, o beijo que antes era eu sou de todo mundo, eu não sou de ninguém, agora já não vai mais poder ser assim. A gente vai ter que repensar. Pô, vou sair com essa pessoa. Você vai querer conhecer melhor antes de você sair, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma oportunidade também para aquelas pessoas que estão solteiras tirarem essa barreira e dar uma chance para conhecer pessoas, para se aprofundar nos relacionamentos, porque não adianta, os relacionamentos rasos, eles trazem uma satisfação muito superficial, entendeu? Que a gente só consegue ter num relacionamento mais profundo. Um relacionamento mais profundo pode significar sofrimento? Pode, mas são os que mais trazem prazer, né? A gente precisa de... muito legal, assim, a gente levantar a bandeira dos solteiros, felizes, realizados, mas no fundo, bem no fundo, a gente quer encontrar alguém, né? Eu acho isso. Não, com certeza. A Paola está perguntando aqui no Instagram o seguinte: qual é a melhor idade, se é que existe, doutora, no seu ponto de vista aí pelos seus estudos, para começar um relacionamento? Pois hoje em dia podemos ver muitas crianças namorando. Ai, gente, é muito difícil, ainda mais para quem tem uma filha adolescente, entendeu? Eu imagino. Eu responder isso. Não tem regra. Eu acho que o importante é você não incentivar crianças a ter namorados, entendeu? Saber que tem uma hora certa para isso. Qual que é a hora vai depender muito da maturidade e do momento que aquela criança ou seu filho está vivendo. É muito difícil falar isso, porque não tem uma regra. Tem gente que começa super cedo e depois tem relacionamento sólido e tem um relacionamento para a vida inteira. Tem gente que demorou muito para ter um relacionamento, que sempre escolheu muito e não dá certo. Então, assim, é muito cedo. Eu acho que a gente tem que orientar, fazer as coisas seguras, fazer as coisas por amor, entendeu? Orientar sobre essas relações líquidas, que também pode machucar, né? Eu acho que assim, a gente está mudando muito. A gente vê, por exemplo, os YouTubers. Você percebe que eles estão casando muito mais cedo do que na minha geração, entendeu? Mas também estão se divorciando mais cedo. Então a gente vê muitos casos polêmicos aí que eu tô sentindo que as pessoas começaram a casar mais cedo, mas também a gente tem isso da rotatividade. Então, uma coisa para se pensar. É muito difícil a gente. Não é uma fórmula matemática, né? Estamos tratando de relações humanas. Então, cada indivíduo vai ter um tempo diferente ali, né, doutora? Sim. E cada um tem a história,
tem a história da sua família, então tem todo um sistema familiar nisso, né? Quando a gente fala de constelação familiar, por exemplo, que foi um alemão, Bert Hellinger, que criou, a gente vê que a gente costuma repetir comportamentos da nossa família com o intuito de pertencer àquela família. Então, a gente faz determinadas coisas por amor à nossa família, porque a gente quer se sentir pertencendo, entendeu? Então, assim, são muitas questões envolvidas nisso, que não tem como você dar uma fórmula generalizada. A Fabiola acabou mudando aqui a forma que ela escreveu. Ela tinha feito uma pergunta sobre idade e tal, sobre como é que as pessoas podem se relacionar. Qual foi a pergunta inicial da Fabiola aqui? Se existe limite para o jovem. Ela disse o seguinte, e a senhora acertou. Ela diz, a minha sobrinha passou por um relacionamento que o namorado dela não deixava nem ela mexer no celular dela. Sim. Ele até chegou, que deveria ser no dele, né? Ele até chegou a agredir ela. Depois ela terminou com ele. Mas ele continuava procurando ela para voltar. A minha irmã, que no caso deve ser a mãe da menina, né? Não aceitou a volta deles. Mas ele insiste. Essa questão do celular, deixa eu ampliar essa pergunta, doutora. A questão do celular. O celular, ele é individual ou num relacionamento é preciso haver ali a confiança ao ponto de deixar mexer no celular? Então, é uma pergunta muito particular. Por quê? Porque vai depender muito de casais mais velhos, por exemplo. Vai depender muito da dinâmica daquele casal, entendeu? Tem casais que estabelecem uma dinâmica que um pode ver o celular do outro e isso não atinge, assim, não agride. Agora, se uma pessoa considera que seu celular, tipo, não quer expor sua intimidade ou não quer confusão, então aí o celular passa a ser uma coisa íntima. Então depende da pessoa. Só que o problema é aquelas pessoas, uma coisa é você poder ver, entendeu? Você tem a senha e você pode ver. Outra coisa é você fuçar, olhar toda hora, ficar neurótico, entendeu? Porque aí pode ser abusivo. E o comportamento abusivo é justamente esse. Eles brigam, eles terminam e depois ficam na fase da lua de mel. Aí a mulher acaba entrando no jogo de novo, ou o homem, né? Quem tá sofrendo abuso, porque acha que o outro vai melhorar. E aí não melhora. E assim, gente, não é que você tem que desistir na primeira dificuldade. Eu acho que começo de relacionamento são ajustes que a gente tem que fazer. Mas a questão do celular é muito particular. O que eu acho? Ter a senha, eu acho demais já. Mas assim, às vezes você tá do lado, olhar, aí não tem nada demais, entendeu? Uhum. Agora tem que ver o quanto. Você querer ter senha de e-mail, localizador, que a gente sabe que tem isso, né? De você localizar o celular. Enfim, são coisas assim que demonstra uma falta de confiança, tá? Então... Não é muito legal no seu ponto de vista. É complicado. A senhora me ouviu? Oi? A senhora me ouviu? Eu digo, não é muito legal no seu ponto de vista, então. Ter a senha? É. Eu acho que se puder confiar é muito melhor, né? Porque cada um somos seres individuais, né? Em que temos que... Cada um tem que ter a sua vida, porque a partir do momento que a gente só tem uma vida juntos, a gente vai se sentindo incompleto, a gente já não é mais a gente mesmo. Então a gente tem que ter uma coisa só nossa, momentos só nossos. Entendeu? Perfeitamente. Doutora, não surgiram mais perguntas desse lado do relacionamento, mas eu queria enveredar por um papo que a senhora... É uma bandeira que a senhora levanta muito também, a questão da adoção. A gente tem visto esse assunto muito mais tranquilo para as pessoas, né? Conversar sobre adoção e tudo mais. Se esse assunto já está mais simples para o cotidiano das pessoas, né, e tal,
Por que no âmbito da justiça ainda é muito burocrático, até para que a gente possa explicar isso para as pessoas que sonham em adotar e esperam filas quilométricas, às vezes, para essa adoção? Então, ainda é muito burocrático, por quê? Porque a gente tem que evitar, por exemplo, a comercialização de um filho, entendeu? Aham. Porque o que acontecia, por exemplo, numa adoção à brasileira, muitas pessoas podiam vender os filhos. Então, assim, precisa de um procedimento, precisa ver se é aquele casal mesmo, é o casal certo para aquela criança, tá? Por isso que tem um período que aquele casal tem que ficar junto da criança. Mas, assim, eu concordo que ainda é burocrático. A gente tem uma outra coisa que não tinha antigamente, hoje em dia a gente tem muito avançado, que é a reprodução humana assistida. Então, hoje em dia a gente pode ter uma barriga de aluguel, é permitido no Brasil. Aluguel é um termo errado da gente falar, porque não pode cobrar por isso. Mas as técnicas médicas já permitem isso. Tem uma resolução do Conselho Federal de Medicina que é permitido. Então, a gente pode usar material genético de outras pessoas. E com esse avanço da reprodução humana assistida, muitas pessoas deixaram de ter o desejo de adotar. Então, muitas pessoas conseguem ter o filho com essas técnicas, tá? É um novo panorama. Só que essas técnicas também trazem várias consequências jurídicas que têm que ser avaliadas. Não pode ser feito de qualquer jeito, né? Eu falo. Tem que ter um esclarecimento de todo mundo. Doutora, vamos enveredar um pouco, então, pela pensão alimentícia? Vamos. Porque eu vi, inclusive... Esse é o assunto preferido das mulheres. Quando eu recebo perguntas, geralmente é sobre pensão alimentícia. E cá entre nós, talvez seja... não sei se eu posso dizer assim, mas talvez seja o crime, né? A única coisa que leva basicamente hoje o brasileiro para a prisão, efetivamente falando, né? A ação é muito rápida, levava. Tá. Agora eu vou contar para vocês a novidade. E vamos falar de pandemia também, doutora. Então, como as mulheres têm muita dúvida, assim, como calcular a pensão alimentícia. Eu falo que você tem que fazer uma planilha, tem até no meu grupo de Telegram a planilhazinha para quem quiser, de todos os gastos da criança. E pai e mãe são responsáveis, mas de acordo com a sua possibilidade. Então, a primeira coisa que você tem que ver é tudo que seu filho gasta, tanto as despesas individuais, que aí pai e mãe tem que arcar, como as despesas da casa, que aí é dividido pelo número de pessoas da casa, tá? E aí tem que ver a possibilidade dos genitores, porque aquele que não mora com o filho, ele vai precisar pagar mais pensão alimentícia, porque quem mora gasta mais, entendeu? Então, o que é o tradicional? É o filho morar com a mãe a maior parte do tempo, né? Mesmo na guarda compartilhada, e o pai pagar a pensão alimentícia. Então, é basicamente isso. Como comprovar? Comprovar se ele for empregado com os rendimentos, ou se não, com o padrão de vida, com declaração de imposto de renda. Tem inúmeros bens de você comprovar a possibilidade, né, desse genitor, desse devedor de pensão alimentícia, né? E quando ele deixava de pagar, você podia escolher duas maneiras de executar essa pensão alimentícia. Ou era pela prisão, que é uma prisão civil, não é uma prisão penal, tá? Então, esses presos, teoricamente, eles ficam separados dos outros. Ainda bem, né? Que você só pode cobrar os 3 últimos meses, tá? De atraso. A partir do primeiro mês, você já pode mandar prender. A partir do primeiro mês de atraso. Mas você só pode em relação aos 3 últimos, tá? E então não serve para aquele pai que não está pagando há 1 ano. Os 3 últimos meses você cobra por prisão. O resto você tem que cobrar pelo outro rito que eu falo, né? Então, esse rito da prisão, a pessoa fica até 90 dias preso, tá? E ele sai se ele pagar. Se ele pagar, ele sai, senão ele fica 90 dias, mas continua devendo, tá? Não é que ele fica 90 dias e acabou Fica a dívida. livre. Não é o Serasa, não é o SPC, né, doutora?
E você pode negativar também o nome do devedor de pensão alimentícia, tá? É uma das inovações que a gente tem. Ou se não, eu não quero prender o pai do meu filho. Então, você escolhe o rito da penhora de bens. Ou quando a dívida tem muitos meses acumulados. Aí você vai pela penhora de bens. Então, o juiz vai lá, vai ver os bens, vai poder fazer penhora online, tudo isso para pagar a pensão alimentícia. A prisão, ela serve porque, assim, magicamente, a gente sabe que quando sai o pedido de prisão do devedor de pensão alimentícia, o dinheiro aparece para pagar a pensão, né? Porque ninguém quer ser preso. Eu acho que eu tive um cliente que falou, não, eu quero ser preso, entendeu? Ele queria ser preso do que pagar, entendeu? Então, assim, mas era por questões pessoais dele. Mas, assim, magicamente o dinheiro aparece. Com a pandemia, o que aconteceu? Num primeiro momento, por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, a prisão passou a ser domiciliar, tá? Aí o Conselho Nacional de Justiça editou uma resolução no mesmo caminho da prisão domiciliar. Depois saiu nova decisão do STJ falando, não, todos nós estamos confinados, então não vai ser um meio não vai ser um meio coercitivo, porque a prisão civil, ela serve como um meio de fazer a pessoa pagar, não é uma pena. Então, como está todo mundo confinado, como está todo mundo em prisão domiciliar, o devedor, isso daí só vai incentivar a pessoa a não pagar, porque vai falar, vou ficar em casa mesmo, não vou pagar, vou ser preso em casa. Aí o STJ, ele mudou, né, o seu entendimento na terceira turma, que então não. Então ia ficar suspensa essa prisão até acabar a pandemia. Só que na semana passada foi aprovada a Lei 14.010, eu acho que é o número, foi sancionada pelo presidente Bolsonaro, e a prisão até dia 30 de outubro, as prisões de devedores de pensão alimentícia são domiciliares. Então, a gente tem um meio a menos de fazer o devedor pagar. E como é que faz para controlar isso, hein, doutor? Alguns estados têm, por exemplo, a tornozeleira eletrônica, mas nem todos têm, né? Nem todos têm. Aí é direto com a polícia, não tem como eu te falar como advogada, tá? Mas assim, não sei como vai ser isso, realmente não sei como vai ser, e assim, a gente perdeu um meio muito eficaz de fazer esse devedor de pensão pagar. Claro que ele pode ter, a gente tem outros meios, como apreensão de RG, de carteira de motorista, de passaporte, mas agora a gente está vivendo num mundo que tá difícil a gente viajar, né? Tá difícil a gente... Agora tá voltando um pouco à normalidade, mas até pouco tempo atrás ninguém quase estava dirigindo, tava todo mundo em casa. Então, assim, as crianças saem perdendo nisso. Sempre mas saem. Diante da pandemia, né, não tem muito o que fazer. A Cleide Oliveira está me perguntando aqui pelo Instagram o seguinte. Cadê a pergunta dela? Quem trabalha como autônomo, como é que faz o cálculo da pensão? Exatamente isso. Você tem que se basear nas necessidades que essa criança tem, né? Tem que ver o padrão de vida do outro genitor e ele tem que manter o mesmo padrão dos filhos, tá? Claro que num divórcio, o padrão de vida de ambos os genitores vai cair um pouco, porque o que era uma casa passam a ser duas casas. Mas a criança, ela não pode, tipo... se ela estudava numa escola, sei lá, de R$ 1.500 e o pai conseguia pagar, depois divorciou, ele fala que não consegue mais, ele consegue pagar mais de 300. Você entendeu? Você tem que manter o mesmo padrão. Sempre lembrando que nessa relação de pensão alimentícia, pode aumentar a necessidade da criança, assim como pode aumentar ou diminuir a possibilidade do genitor, o que dá ensejo a uma ação revisional de pensão alimentícia. Então, se foi determinada uma pensão alimentícia e algum fato mudou e que você consegue comprovar judicialmente, aí você pode mudar. Tá? Você pode entrar com essa ação. Doutora, eu acredito que de pensão aqui, ok, nenhuma pergunta mais. Se a gente falar de alienação parental, doutora, muita gente
Hoje fala muito disso, né? Ah, não sei o que é alienação parental, alienação parental. O grande negócio é provar. Como é que faz? Tem muitas maneiras de você provar, porque assim, o que a gente tem que ver é que o Brasil é um dos poucos países que tem uma lei de combate à alienação parental. E a alienação parental é um dano moral. É você manipular a cabeça de uma criança para que ela odeie e se afaste de um dos genitores. Então, não é só o pai e a mãe que comete alienação parental. Pode ser uma professora, um irmão, uma avó, um avô, qualquer pessoa que tem um convívio próprio, um convívio próximo dessa criança, ela pode cometer alienação parental. E o que é alienação parental? É você desde falar mal, desqualificar, então, teu pai não entende de nada, ou teu pai é um idiota, ou sua mãe tirar autoridade, sua mãe falou para você fazer isso, então faz aquilo, O entendeu? inverso, né? Ou dificultar a visitação. Então, assim, chega no dia da visita, pega e sai com a criança. Outra coisa, omitir informações, então não passa a informação da escola, do médico, e a criança se sente afastada daquele genitor que não tem informações sobre a vida dela. Mudar de cidade sem motivo algum. Mudei de cidade, mas não tenho emprego, não estou casando com ninguém de outra cidade. Mudei por mudar, porque decidi, só com o objetivo de afastar esse convívio. E nos graus mais graves são as falsas denúncias, que pode ser tanto uma falsa denúncia de maus tratos em conselho tutelar, como uma falsa denúncia de abuso sexual. Então, a alienação parental ela vai desde a mais leve, que eu acho que em algum grau os casais separados cometem assim algum deslize, assim, você já ficou bravo com o teu ex ou com a tua ex na frente do teu filho, mas isso daí não pode ser constante, nunca, jamais, até esses casos mais graves, né? E a alienação parental, ela pode ocorrer também no casamento. As pessoas não precisam estar divorciadas. Então, aquele genitor que chega e só fala mal do outro para o filho, ele está cometendo alienação parental, tá? Então, a gente tem que deixar bem claro isso. E aí tem várias medidas que o juiz pode tomar para combater a alienação parental, que vai desde a advertência. Eu falo que uma funciona muito bem, é a multa, né? Que a pessoa paga a multa, então acho que funciona muito bem isso. Inverter a guarda, determinar a guarda compartilhada, ampliar a visitação daquele que está sofrendo a alienação parental. Então, assim, são várias medidas. Como comprovar? A gente consegue comprovar com mensagens, e-mails, gravações, sempre preservando, né, os filhos. E juiz, essa criança, ela vai passar por um estudo biopsicossocial. Então, ela vai ter um psicólogo que vai analisar o interno dela, assim como o interno dos pais, e também um assistente social, que vai ver como que é aquele contexto social. Então, assim, a decretação da alienação parental, ela precisa de todo esse estudo. O ruim do Brasil é porque é muito lento o processo. E o tempo é o senhor da alienação parental, porque essa alienação parental ela vai se consolidando através do tempo. Até que a criança tem uma lacuna quando ela cresce que ela não consegue preencher. E as consequências da alienação parental são muito graves. Desde alcoolismo, tendência a suicídio, ansiedade, depressão, problemas relacionadas à parte sexual. Então, assim, são muitos os problemas. Então, os pais, eles têm que estar atentos, sempre conversar. A gente tem que lembrar que o casamento, o divórcio, ele acaba com o casamento, mas o divórcio, ele não acaba com a relação parental, entendeu? Ele não acaba com a família. Aquela família que era uma família num lugar só, ela vai continuar, só que em outro formato, no formato binuclear. E os filhos, eles precisam estar em primeiro lugar, não tem jeito. A gente tem que deixar as mágoas, os ressentimentos de lado e não usar os filhos como objeto de vingança. E a gente cresce como ser humano tomando cuidado com isso. Eu acho que é muito mais fácil quando a gente pensa na questão dos filhos de
elaborar um final de um relacionamento, quando a gente consegue colocar os filhos em primeiro lugar e, de uma forma ou de outra, o seu ex, a sua ex, te deu o que você tem de mais precioso na sua vida, que é um filho. É um filho. Então, de uma forma ou de outra, você tem que ser grato por isso, entendeu? E é isso. Doutora, ainda nessa área da alienação parental, a senhora falou ainda agora sobre constelação familiar. Vi que a senhora conhece um pouco mais sobre isso. É, é possível no campo da psicologia, né, já que as pessoas não lidam tanto com constelação familiar ou algo do tipo, é possível retroagir aquele problema que foi instalado, aquela repulsa, aquele ódio, aquele rancor que foi instalado na criança, ou é muito complicado? O que a constelação familiar faz? Ela é uma terapia breve, certo? Qual que é a dinâmica sistêmica? Então, o Bert Hellinger, ele falou que a família ela fica harmônica se é, 3 ordens do amor forem seguidas. Então, a primeira ordem é a do pertencimento. Então, a gente costuma repetir comportamentos para pertencer à nossa família, assim como a gente costuma incluir aquelas pessoas que foram excluídas. O que é isso? Então, você teve um alcoólatra na família, as pessoas não olhavam para ele, ou você teve um filho fora do casamento e ninguém ficou sabendo. Então, você repete esses comportamentos em gerações futuras com o intuito de incluir essas pessoas, tá? O que a segunda lei é a hierarquia. Os pais vêm antes dos filhos. Então, não adianta um filho querer mandar no pai. Isso daí sempre dá errado. Ou um filho querer assumir uma posição, um lugar de um pai numa empresa, por exemplo, que pode dar um emaranhado, entende? E o segundo é o equilíbrio de troca entre dar e receber. Então, a gente tem que dar e receber na mesma proporção em qualquer relação, exceto de pais e filhos, porque os pais nos deram a vida e isso daí a gente não consegue retribuir de jeito nenhum. A dinâmica da alienação parental, o que, que é? É você excluir o outro genitor. Então, qual que é a tendência dessa criança por amor? O que ela faz inconscientemente? Ela começa a repetir aqueles comportamentos, além dela ficar com vazio dentro dela, porque a criança é pai e mãe, ela vai repetir justamente aqueles comportamentos que o alienador criticava, tá? Com o intuito de incluir o outro que foi excluído. Então, assim, antes de você pensar de fazer uma dinâmica de constelação familiar, você entender essa visão sistêmica da, da alienação parental já ajuda você a repensar. Eu estou alienando meu filho. Putz, mas nas leis de Bert Hellinger, futuramente ele vai repetir justamente isso que eu estou criticando, tá? A pessoa que é adulta e ela passa por um processo de constelação familiar, provavelmente ela vai conseguir enxergar esse genitor que foi excluído e incluir ele no seu coração. Mas eu falo, alienação parental é um dano moral, é grave, tá? Porque querendo, independente dos defeitos que o seu ex, sua ex tenha, criança precisa do pai e mãe e ele é pai certo. Eu só recomendo não ter contato quando, obviamente, teve uma violência sexual, por exemplo, entendeu? Mas agora, porque um gosta do verde, o outro gosta do azul, ou porque um traiu e o outro não, você usar uma criança, aí já é demais. Então, acho que é isso. Complicado demais, né? Tem um rapaz fazendo uma pergunta aqui que eu acho interessante, doutora. Deixa eu ver aqui. Ele deu o nome dele, então acredito que não tem problema de eu falar. Ele é de Fortaleza, no Ceará, se chama Vanilson. Ele diz: Boa noite, eu moro em outro estado e minha ex deu a guarda do meu filho para a mãe dela. Eu posso pegar a guarda? Você, como pai, você sempre pode ter a guarda, você sempre pode lutar por isso. Lembrando que, independente de guarda, o pai e a mãe, eles têm o poder familiar. Se você ainda tem esse poder familiar, se você não teve nenhuma destituição de poder familiar, sempre você pode entrar com um pedido, tá bom? É que é muito difícil eu falar de um caso concreto, que eu não sei Sim. os fatos, que eu não vi processo, que eu não sei porque isso aconteceu. Então, eu dizer se você pode ou não é difícil, mas inicialmente sim.
Inicialmente, sim. Tá aí, Vanilson, espero que ela tenha conseguido lhe responder aí. É sempre muito complicado para qualquer jurista falar sobre casos específicos se não conhece o processo, né? O que a doutora está dizendo aí. Então, é, é assim, infelizmente. A gente vai caminhando aqui já para quase uma hora de live, nosso bate-papo aqui, Nossa. para a gente ver, nem consegue sentir direito, né, doutora, passando assim. Mas eu queria mais uma vez conversar, convidar as pessoas a conhecerem o livro da doutora Ana Paula Gimenez. É esse livro que está aqui, para quem está acompanhando a gente pelo Facebook, tá vendo melhor porque está no layout, mas eu vou colocar aqui o livro dela. Tá aí para quem está acompanhando a gente também pelo Instagram. Divorciei agora. E eu, Excelente para tirar dúvida. Pode falar, doutora. e eu falo que esse livro, ele não é só para quem está divorciando, porque ele fala muito de relacionamento, das dinâmicas. Então, ele é um livro desde que para quem vai casar, para quem está numa crise no casamento. Às vezes nem é preciso você se divorciar. Então, se você está numa crise, lê meu livro antes de tomar qualquer decisão. Para quem está divorciando, obviamente. Para quem se relaciona com pessoas que têm filhos de outro relacionamento. Por exemplo, uma pessoa solteira que se relaciona com alguém que tem filhos de outros relacionamentos. Ela precisa entender como as coisas funcionam, entendeu? Qual que é a dinâmica, para ela não entrar numa competição, por exemplo, com esse, com o filho, com todo mundo. Então, assim, ou para aquelas pessoas que já se divorciaram há muito tempo, mas querem aprender a lidar melhor com essa relação de filhos. Entendeu? Filhos, essa Uhum. relação com ex. Então, assim, é um livro para uma gama muito grande de gente que o título do livro ele acaba deixando para uma gama menor. Segmentando, né? Mas assim, quem lê o livro entende o que eu estou falando. Com certeza. É, eu tenho inclusive umas amigas jornalistas que elas criaram um site chamado Mulheres 50 Mais. Buscam histórias da mulherada que depois que passa dos 50 que vive muito bem, né? E que é muito segura de si. Enfim, são várias histórias de várias situações diferentes. Mas eu acho que foi sexta-feira passada, eu estava assistindo uma live no Instagram delas, do Mulheres 50 Mais, e com uma mulher super tranquila, já divorciada há muitos anos, e que resolveu entrar no Tinder. E ela fala da experiência dela, na verdade, ela fala da experiência de aplicativos, porque ela Sim. também entrou no Happn, ela entrou no Tinder, enfim, e ela vai falando da experiência dela de como é o perfil de um para pessoas mais maduras, o tipo de pessoas que você encontra no outro, enfim. O que eu achei interessante disso? Basicamente o que a senhora falou. Pessoas que estão divorciadas e que resolvem que não morri, né, doutora? É aquele negócio, não morri, vou continuar vivendo. E a filha já adolescente, já namorando também, entende, dá a maior força da mãe, ensinou a mãe a mexer ali nos aplicativos e tal. O que a senhora diria para essas pessoas que saíram de um relacionamento há muito tempo, né? Vivem ali às vezes para os filhos estão crescendo, ela tem que começar a viver para ela, né? Eu acho que assim, a gente nem pode dar um peso tão grande para os filhos carregarem, assim, que a nossa, não ter a nossa vida pessoal, a nossa vida de mulher, de homem, entendeu? E dar esse peso para o nosso filho. Olha, eu não tenho uma vida pessoal porque eu cuido de filhas. Então, eu acho que isso é errado, é um peso muito grande para os filhos. Eu acho que cada vez mais, hoje em dia tem muitos casais maduros já que também estão se divorciando. E essas pessoas têm que parar de viver? Não, elas têm que aprender a conhecer. A gente tem três tipos de amor, que é o amor adolescente, o amor do adulto e o amor maduro, que é um amor mais de companheirismo. É quando as pessoas já não têm mais aquela pressão de vencer na vida, onde elas já conseguiram o que elas queriam ou não, entendeu? Que elas já estão partindo para o final da vida. Então elas têm um olhar mais de desapego e muitas vezes elas conseguem curtir muito mais do que um amor adulto. Elas já não vão ter a mesma energia hormonal, sexual, mas elas vão ter muito mais histórias, companheirismo. Elas vão conseguir deixar aquilo mais leve, entendeu? Que é um amor muito bonito de se ver e que você não pode desistir nunca, entendeu? Tem que tentar mesmo. Com certeza.
Doutora Ana Paula Gimenez, a gente vai caminhando então aí para a nossa hora de bate-papo. Lembrando que você que está acompanhando a gente no Instagram, no Facebook ou no YouTube, essa live, né, esse bate-papo vai ficar aí principalmente no Facebook e no YouTube. Vou colocar também no IGTV aí do Instagram. Mas se vocês quiserem procurar a doutora Ana Paula Gimenez, vocês podem encontrá-la no Instagram. Eu acho que é a rede que a senhora mais frequenta, né, doutora? É, porque o YouTube eu tô começando agora, então arroba doutora Ana Gimenez, com Z. Arroba do DRA, né? Ana Gimenez. DRA Ana Gimenez, tá? É só YouTube é doutora Ana Paula Gimenez. Pronto, no YouTube é a doutora Ana Paula Gimenez, você pode procurar aí também. A doutora está sempre trazendo dicas, batendo papo, trazendo esses assuntos que são bem educativos, são bem instrutivos. E a gente precisa cada vez mais debater isso para que a gente tenha famílias com uma base mais firme, mais consolidada, né? Relacionamentos mais duradouros, para que a gente consiga ter uma sociedade melhor. Tô certo ou tô errado, doutora? Tá certo, a família é a base da sociedade. A gente tem que humanizar a nossa família, né? Não tem jeito. Tem que aprender a lidar com os diversos formatos e com as novas relações que a gente tem. Queria te agradecer demais o convite, agradecer a todo mundo que ficou aí. Um prazer conhecer todos vocês e muito obrigada, viu? Eu que agradeço, doutora. E mais sucesso ainda. Qualquer novidade, manda pra gente que a gente gosta de sempre estar debatendo assuntos bacanas aqui nas nossas redes sociais. Pode Beijo, deixar. beijo, doutora. Tudo de bom. Tchau.